Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal de José e um agradecimento especial por todas as mensagens que eu recebi de apoio, de carinho, de incentivo, de solidariedade, por ter figurado numa lista organizada pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, que me classificou como detrator. Detrator, gente, é a mesma coisa que difamador, como diz lá o dicionário do Aurélio, né? Tem outros sinônimos também dessa expressão. E alguém que é difamador aqui no nosso país está cometendo crime, porque a difamação é uma das espécies de crime contra a honra. Você tem a calúnia, a difamação e a injúria. Então o governo organiza uma lista e inclui o meu nome, o trabalho que a gente faz aqui no Portal do José, como sendo um trabalho de detração ou um trabalho de difamação. Eu pergunto para vocês que estão aqui no nosso portal, é isso que a gente faz? A gente tem problemas pessoais, a gente quer atacar a honra das pessoas. Aliás, são pessoas que nós estamos pagando, né? É uma inversão de valores absoluta, porque nós estamos pagando salários de altos servidores públicos para eles prestarem um desserviço a nós, contribuintes, a nós, sociedade. É para isso que o governo é organizado. Então tem algumas coisas aí que elas estão no campo da anedota, mas elas devem ter um tratamento muito sério, né? Em primeiro lugar, eu queria só dar uma analisada nessa lista. Para quem não sabe do que eu estou falando, o governo federal ele publicou uma lista, ou contratou uma empresa para organizar uma lista dos principais detratores ou dos formadores de opinião pública aqui na internet, no meio jornalístico de uma maneira geral. Então eles fizeram 3 grupos, um grupo de pessoas que são as detratoras, ou seja, as difamadoras, as que são neutras, como se fosse possível alguém ter algum tipo de neutralidade em alguma coisa nessa vida, né? E um grupo de pessoas que seriam as apoiadoras desse governo. Olha, ainda bem que nessa malfadada lista me classificaram pelo menos num campo que é mais nobre, o campo das pessoas que criticam o governo, mas estão sendo consideradas de uma forma criminosa como criminosos. Isso é uma coisa muito grave. É óbvio que isso tem aspectos jurídicos que a gente já está começando a tratar, estou me organizando com as outras pessoas que foram atingidas no meio dessa história. A deputada Jandira Fegali, hoje, deu entrada num pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar que história é essa. Isso é uma simples e inofensiva lista? Para que serve esse tipo de listagem a serviço do governo federal, do ministro da Economia? Bem, se a gente estivesse num governo democrático, a gente poderia considerar isso apenas uma má gestão. A gente poderia considerar isso uma incompetência, alguém que tivesse uma miopia administrativa, uma miopia republicana, não enxergasse para que serve o Estado brasileiro, para que servem as instituições. Mas como não é esse o perfil desse governo, é um governo cujo ministro da Economia tem a sua educação política vindo do Chile, na época da ditadura Pinochet, aí a gente tem que ficar preocupado. Quando alguém que vem... É como se alguém tivesse trabalhado, gente, num governo onde nós tivéssemos forças de segurança análogas à Gestapo da Alemanha nazista. Então, essas pessoas, nesses regimes autoritários, lidavam com essas listas de uma maneira muito tranquila. Eles, de fato, estavam classificando os malditos, aqueles que deveriam ser eliminados. E muitos o foram, né? Então a gente não tem que desguarnecer a nossa retaguarda em todos os princípios de direitos humanos, de cidadania, princípios constitucionais, porque essa gente que está hoje no governo brasileiro não é de brincadeira, né? A gente não pode considerar esse pessoal apenas como pessoal da galhofa. Até outro dia eles estavam indo para as ruas querendo fechar o Congresso, querendo fechar as instituições, prender ministro do Supremo Tribunal Federal, fazer julgamentos sumários. É gente que tem uma visão muito diferente de qualquer visão democrática. Portanto, a gente tem que ficar preocupado com essa gente, a gente tem que começar a se mobilizar.
A gente está se organizando aqui, colhendo informações uns com os outros, cada um está se solidarizando uns com os outros também. E vocês que estão acompanhando a gente aqui em todos os portais, né? Vocês são pessoas muito importantes porque vocês é que garantem a nossa segurança, vocês que garantem a nossa incolumidade, né? Porque quanto mais gente está ao nosso redor, mais protegido de um certo modo a gente está também, pelo menos espiritualmente. A gente sente assim com muita empatia, muita solidariedade com muita gente no nosso país que pensa como a gente se apresenta aqui no cotidiano. Agora, essa lista aí do governo, ela me colocou até na posição privilegiada, porque não foi por ordem alfabética, né? Eu figuro ali atrás do professor Gessé Souza, né? E entre o Guga Chakra. Tem gente muito interessante nessa lista também. E aí o que é mais engraçado no meio dessa lista patife, vamos dizer assim, é que quando eles mencionam aqui o meu nome, foi um negócio meio estranho mesmo, né, gente? Que eles pegaram aqui meu currículo profissional todo, as faculdades que eu dei aula, as disciplinas que eu dei aula, enfim, onde eu trabalhei, o que eu fiz, né, onde eu fui palestrante, negócio minucioso mesmo. E ainda tem ali o endereço que eles ocultaram aqui, né, telefone, enfim, os contatos pessoais, e depois eles fazem uma análise do que eu faço. Eu sou crítico ao governo, segundo eles dizem aqui, e fui contra a reforma da Previdência, a qual eu classifiquei como grande engodo. Eu não retiro nenhum átomo disso que eu disse. E mais, né? Esse engodo está se demonstrando absolutamente real. O que aconteceu com a reforma da Previdência não gerou nenhum emprego, só lesou as pessoas que estão no mercado de trabalho, as pessoas que estavam em vias de se aposentarem, e o Brasil não mudou para melhor porcaria nenhuma. Então, quando a gente atesta esse tipo de fato, nós estamos difamando, gente, como eu disse a vocês, isso é uma acusação que tem um aspecto jurídico muito importante e muito complicado. E é por isso que a gente tem que começar a se movimentar para que essas pessoas não se entusiasmem em fazer esse tipo de comportamento como um comportamento padrão dentro do governo brasileiro. Para nossa felicidade, se a gente for analisar sempre com algum aspecto positivo, essa gente está com prazo de validade que já passou da metade do mandato do presidente atual, né? Então a tendência é que essa gente saia do governo, que esses assuntos nunca mais voltem a figurar na pauta do cotidiano, mas até lá a gente tem que mostrar que não vai ser fácil para essa gente tentar intimidar qualquer pessoa que está nas redes colocando, né, expondo seus pensamentos. Então eles disseram essas coisas aqui. Eu fiz críticas aqui também ao fato do Paulo Guedes ser um banqueiro, de estar a serviço do sistema financeiro, enfim. E aí depois eles fazem recomendação em relação a mim, em relação ao portal do José, né, para que haja um monitoramento preventivo das publicações do influenciador. Como é que faz o monitoramento preventivo? Eles vão ligar para mim antes, ou ligariam para mim antes para saber o que eu vou publicar no dia seguinte? Ou eles fariam por amostragem, vendo quais são as publicações que eu fiz para tentar adivinhar qual seria a publicação mais à frente? Como é que seria isso? E eles dizem aqui que, no caso, deveria ser enviado para mim esclarecimentos para eventuais equívocos que eu publicar. Eventuais equívocos, né? Quando eles dizem que um equívoco pode ser eventual, logo, a regra é a gente não cometer equívoco. Logo, o que a gente diz aqui está absolutamente fundamentada na realidade, naquilo que nós estamos vendo. Se você tem dúvida, é só você ir ao supermercado hoje no Brasil. Será que tem algum preço que baixou? Ou será que os gêneros alimentícios mais importantes eles estão ficando proibitivos para a maior parte do povo brasileiro? A carne subiu em vários lugares a mais de 100%. O óleo de soja, mais de 100%. Os produtos que dependem de importação, como azeite, azeitona, estão começando a desaparecer da cozinha das donas de casa. Produtos que levam farinha de trigo, que é balizada pelo dólar, estão tendo aumentos em todas as prateleiras também. Quem está abastecendo o carro com gás teve um aumento exorbitante a partir da data de hoje. E nós já fomos avisados que a luz vai subir no Brasil inteiro, num país onde o desemprego está gigante,
onde a renda do brasileiro não sobe, a inflação está crescendo e agora a gente vai ter mais um reajuste de energia elétrica, porque a energia elétrica no nosso país ela é balizada pelo dólar também, porque tem muito investidor estrangeiro que já pegou empresas de eletricidade brasileira e eles têm que remeter lucros para fora e o lucro ou é em euro ou é em dólar. Então, se a nossa moeda cai, eles não podem ter uma redução nos seus lucros, a tarifa vai subir sempre no nosso país. Aí eles jogam que as represas têm sempre uma estratégia de marketing, né? Dizendo que a água está baixando, então para não ter apagão, então eles aumentam a tarifa da energia elétrica. Então, diante desses fatos todos, que ministro da Economia nós temos no nosso país, com 14 milhões e 100 mil desempregados? É só saliva, saliva e saliva. Falar isso é ser um detrator? É ser um difamador? Qual é a realidade presente que o povo brasileiro está percebendo alterar para o bem do povo brasileiro? Quais são os investimentos em infraestrutura, em educação, para lá na frente a gente ter um país liberto desse colonialismo que a gente é refém até os dias de hoje? O que esse governo está fazendo? Eles só fazem negócio e isso não dá para a gente recuar nesse tipo de crítica. O andar de cima só quer vender, 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 torrar, torrar. Então, esse pessoal faz negócio na superestrutura, muita gente nas bolsas ganhando dinheiro também por conta desses movimentos especulativos, e salário, emprego que é bom, investimento em educação, investimento em projeto de futuro para o nosso país, nós não temos. E aí nós temos cenas muito próximas, né, gente? Eu gosto sempre de ilustrar aqui, me vem algumas imagens aqui de vez em quando. O que está acontecendo hoje para nós, e isso a gente não consegue nem mais se precaver de não termos mais surpresas, porque por mais que você não ache que vai ter surpresa, acontece uma coisa que te surpreende, né? Aqui no governo brasileiro é como se a gente tivesse uma reunião de alienígenas vindo de todos os tipos de galáxias, pessoas que pensam de forma diferente, que não sabem se comunicar, não sabem para que lado vão, mas elas estão ali transitoriamente resolvendo a questão pecuniária particular de cada um. Cada um está metendo uma graninha no bolso e cada um está tentando sobreviver enquanto o governo Bolsonaro não acaba. Cada um está tentando se locupletar da forma como pode. Então, quando a gente olha para o governo, a gente vê um ministério que tem Damares, tinha o Von Traub, tinha o Tacher, tem o ministro Pazuello, o Onyx Lorenzoni, os generais, almirantes, o general Heleno. Quando você olha para isso, e ainda você olha para o sanfoneiro macabro, lá da Embratur, você olha os apoiadores que tem no Congresso Nacional, os apoiadores nas redes sociais, como é que você pode levar essa gente a sério? Como é que a gente pode encontrar algum tipo de sanidade? Então esse tipo de cena aqui, cena no saguão do aeroporto, lá do Men in Black, né, do filme, né? Os alienígenas transitavam ali de uma forma muito fluente, né? E é a mesma coisa que a gente está vendo hoje nesse governo federal. O governo de alienígenas que só pode considerar o povo brasileiro o povo de uma terra plana e um povo a ser sacaneado, um povo a ser aviltado a cada instante. Mas, felizmente, a gente começou a construir esse espaço aqui. Lentamente, a gente está 1 ano e meio aqui fazendo os nossos papos, os nossos debates, as nossas reflexões, e hoje somos mais de 212 mil pessoas, é muita gente, e eles sabem que vocês que estão aqui no nosso portal, vocês não são pessoas que estão desconectadas da realidade brasileira. São vocês que informam outras pessoas, são vocês que formam opinião, são vocês que orientam politicamente outras tantas pessoas. Então é por isso que eles tiveram esse tipo de preocupação, para poder entender para que lado nós estamos indo e para que lado eles vão estabelecer algum tipo de antídoto, algum tipo de bloqueio, algum tipo de cerceamento, algum tipo de balizamento das nossas opiniões e das nossas ideias. Só que se nós estamos nessa toada, estamos cada vez mais reunindo pessoas como vocês aqui no entorno do portal, outras pessoas estão fazendo a mesma coisa em outros canais, por que é que a gente vai recuar? Se tem um grupo de brasileiros, de patriotas nesse país, são essas pessoas e outras muito importantes que não foram mencionadas nessa malfadada lista e que estão fazendo um trabalho muito bacana também.
somos nós que estamos tentando fazer um contraponto, tentando fazer algum tipo de resistência intelectual, resistência moral, resistência ética e resistência política a esses filhotes de Pinochet, filhotes de ditadores, aprendizes de cidadãos do fascismo, dos sistemas discricionários e de pessoas antidemocráticas. Então, gente, muito feliz por um lado, né, de ter vocês aqui em companhia e muito indignado por conta de o Brasil estar gastando dinheiro com esse tipo de pensamento, com esse tipo de raiz, né, de perseguição, de fazer listinha, de coisa vil, coisa chula, coisa vulgar. Mas esperemos aí que a CPI seja aceita e que a gente possa esclarecer mais esses episódios aí. Gente, um grande abraço, de verdade, todos vocês, até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. Tchau!